Então, galera, a gente está aqui para falar um pouco sobre como levar a cultura ágil para a minha organização. Primeira Talks por videoconferência da comunidade ágil de Manaus. Um pouquinho sobre eu, sobre esta pessoa que está falando. Meu nome é Lucas Gomes, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas passei grande parte da minha vida morando em Manaus. Uns 11 anos morando em Manaus. E hoje eu moro em São Paulo. Sou dono de dois gatinhos, o Gumball e o Salem. Gostam bastante de dormir. E eu sou um grande adepto ao movimento Lean e tudo mais, ciclos curtos, experimentação. E essas são algumas das certificações que eu tenho. Hoje eu faço parte da K21, empresa de treinamento e consultoria em ágil. A gente está atuando em grandes clientes, enfim, aqui em São Paulo, no Rio, fora do Brasil também, né, nos Estados Unidos, na Europa. E vamos lá, vamos começar. Então, gente, basicamente, todo mundo que está aqui talvez tenha participado de eventos super interessantes sobre o assunto de agilidade. Né, a gente teve o Agile in the Jungle esse ano, em Manaus. Mas tem outros também, né? Scrum Gathering, que foi bem legal. O Agile Brasil, que também já aconteceu. Agile Trends. Ou até um meetup da nossa comunidade ágil de Manaus. E nesses lugares vocês devem ter visto várias coisas interessantes, várias ideias novas e, poxa, inclusive até participando de treinamentos super incríveis com pessoas incríveis, vendo quebras de paradigmas e caramba, aquele sentimento, cara, é isso que eu preciso levar para minha empresa. Então tem esse encanto, só que a gente sabe que a vida não é um mar de rosas. E aí, pô, cara, você se deslumbra com exatamente, pô, com a ideia de, poxa, cara, que ideia maravilhosa, tudo isso que o ágil traz, né, a parte de autogestão, ciclos curtos, experimentação, enfim, menos burocracias, né, mais valor pro cliente, e fala, cara, isso é libertador. E aí eu vou levar essa ideia para minha empresa. E aí basicamente o que acontece é isso, né? Você chega na sua empresa, fez aquele treinamento maneiro, legal, ou fez aquele, foi para um evento bacana, e aí você leva a sua ideia, enfim, para o seu chefe, ou para o seu líder, enfim. E aí eles começam a te perguntar algumas coisas, né? Tipo, pô, mas beleza, e aí? Quais são os resultados disso? Aí você, não, é legal, eu vi no treinamento, participei de práticas, eu sei que funciona. Ou, poxa, eu vi uma palestra no Agile in the Jungle, eu vi uma palestra no Agile Brasil sobre isso, pô, achei super interessante e a gente pode aplicar aqui. Tá bom, amigão, mas eu ainda não entendi o objetivo, cara, tá muito nebuloso, não acredito muito nisso. Enfim, pode muitas das vezes acontecer isso, né? O líder ou o tomador de decisão vai falar, beleza, olha, cara, você tá me falando tudo isso, mas de fato não é o momento da empresa, a gente não tá aberto a isso. Ou muitas das vezes até infelizmente recebeu uma resposta bem agressiva, como do tipo, cara, isso nunca vai funcionar aqui, sai daqui. Né? Então, você acaba se sentindo assim. Porra, cara, eu trouxe uma ideia que eu vi, eu vivi essa experiência e, poxa, é muito frustrante, né? Eu não consegui ter apoio do meu líder, do meu chefe, ou enfim, ou das pessoas para poder fazer essa parada acontecer, que eu vi resultados disso super interessantes que a gente poderia ter aqui também. Então você vai estar ali feliz, mas escondendo a dor, né? Por ter recebido um não. E aí você começa a se perguntar, cara, o que eu fiz de errado? Ou muitas das vezes você nem se pergunta, você só. Beleza, isso não vai funcionar aqui mesmo não. O que eu vi numa palestra
é algo muito tópico, uh, a empresa que eu vi lá é diferente da minha. Enfim, você começa a criar vários gatilhos para você abandonar essa ideia, deixar isso esfriar, né, e nem se questionar muito o que você de fato fez de errado. Mas a gente precisa entender por que eu acho. Por que a gente quer colocar isso nas empresas? Muitas das vezes, quando a gente olha algum resultado legal numa palestra, ou até participa de um workshop e tudo mais, você está entendendo que aquilo traz um resultado de fato, porém, você está vendo apenas essa camada de superfície aqui, do o que, certo? Você não está entendendo muito o como e o porquê disso existir, né? Basicamente, esse aqui é o Golden Circle do Simon Sinek, que fala exatamente disso. Muitas das vezes a gente tem que partir não do que e ir para dentro, e sim do porquê e ir para fora, do porquê, do como e do que. Então, por que eu faço o que eu faço, como eu vou fazer isso e o que eu vou entregar, e não ao contrário. Você vai ser muito mais convincente se você já tiver essas respostas do porquê. Por que que isso é bom? Cara, dado isso, enfim, a gente vai trazer resultado tal. E aí, só para vocês entenderem, para tentar ilustrar um pouco mais, o que ele é. A gente pode falar de todos os frameworks, né? Scrum, Kanban, alguma outra prática ágil, sei lá, BDD ou XP, enfim. Mas isso são frameworks e métodos. Isso está muito mais na camada do o que, certo? E aí, se a gente for parar para pensar no como que isso entrega, a gente sabe que existem princípios que o ágil segue. São 12 princípios, né? Melhoria contínua, entrega de valor constante, a gente vai falar também sobre desenvolvimento sustentável, trabalho em equipe, conversas face a face. E aí sim a gente vai entendendo o porquê. O ágil tem os seus valores, né? E aí a gente está falando do manifesto lá, os 4 valores dele. E aí muitas das vezes a gente está apenas tentando levar a mudança cultural na camada do quê e muito menos do porquê das coisas. Então fica até um pouco intangível falar, não, a gente tem que fazer Scrum. Mas por que a gente tem que fazer Scrum? Não sei, porque é legal, a gente vai ter um Scrum Master, um PO, sei lá, tô dando um exemplo aqui, mas pode ser outros frameworks também, ou método, né, como Kanban. Então, se a gente fizer o exercício ao contrário, fica um pouco mais fácil. Por exemplo, a gente quer ter momentos de melhoria contínua, de forma constante. O valor que está bem atrelado a isso é que em momentos constantes você vai parar e refletir. E isso está ligado a um princípio, né, de melhoria contínua. E dado que isso está ligado no princípio, a gente pode fazer e entregar isso utilizando Scrum, Kanban, enfim. Quando a gente entende de valores e do que a gente quer fazer, o que ele menos importa. Esse é o ponto. Até na K21 a gente tem uma máxima de dizer o seguinte, cara. A gente está aqui para tornar a sua empresa mais competitiva e entregar mais valor para o cliente. Isso é mais adaptável. Se a gente vai usar algum framework, isso não importa. A gente vai descobrir maneiras aqui de forma iterativa. Então o ponto é esse. Entenda os valores, parte de dentro para fora, não de fora para dentro. E aí, entendendo isso, agora eu sei o porquê, tudo fez mais sentido para mim,
tô bem alinhado com os valores e dos princípios, agora vai. Só que ainda assim, a gente está falando sobre o ágil, né? Não é, de novo, reforçando aqui, não é um framework, não é um método, é uma cultura. É um meio e não um fim. É uma mudança muito grande de mindset, né? Uma mudança cultural. E aí? Como é que as pessoas, né? Você está ali trazendo essa ideia, como é que as pessoas ao seu redor vão lidar com essa mudança? Se a gente fizer direitinho, a gente vai passar por essas etapas aqui. Vão ter os inovadores, que é a galera que está ali comprada, os early adopters, vai ter a galera mais mainstream e vai ter aqui a galera que só vai aceitar a mudança de fato lá no final. Essa é a curva de adoção do Geoffrey Moore. Ele fala sobre isso e sobre o aspecto de produto também. Essa analogia serve bastante. Então é isso, veja bem, quando você está tentando levar a mudança, apenas uma parte vai entender o porquê que você quer fazer aquilo. E aí vai estar ali contigo. Só que ainda assim, essa maneira que a gente vê é muito, eu posso dizer assim, muito ainda abstrata, apesar dele separar bem aqui os innovators, dos early adopters, das etapas. Eu acho, na minha opinião, muito míope, certo? Se a gente usar uma lupa e fazer um zoom in nessa imagem, a gente vai achar isso aqui, ó. E esse aqui, gente, é o modelo Ameba de mudança cultural. Ele foi sugerido pelo Alan Atkinson e ele fala o seguinte: a nossa organização é como se fosse uma ameba. E aí, dado isso, a gente vai ter um núcleo, o DNA daquela ameba, tomadores de decisão que mantém a ameba viva, e aí a gente vai ter todo um ecossistema por fora da ameba, daqui do núcleo. E aí, o que eu queria propor era justamente a gente tentar entender algum desses perfis aqui. Dada a inovação, como é que cada um se comporta diante da mudança. Primeiro a gente precisa entender como que uma ameba funciona. E aí é só um desenho tosco aqui de como a ameba ela se alimenta. Tá aqui a ameba, e aí tá aqui a comidinha dela, e aí ela vai fazer um processo para poder se alimentar. Ela não vai transpor o núcleo para a comida. Ela vai criar aqui um bracinho para envolver a comidinha até chegar ao núcleo, e aí sim o núcleo vai absorver aquilo. Fazendo um comparativo, uma analogia com modelos organizacionais, isso aqui está muito bem linkado a como a mudança chega na empresa. Muitas das vezes, o núcleo não sabe nem o que está acontecendo na empresa. Ele só vai dar conta que a empresa mudou quando o ecossistema já estiver se alimentando daquela mudança cultural, mudança que o ágil traz pra gente. Tá? E aí é legal porque essa analogia ela serve para qualquer coisa. Qualquer ideia nova, ela vai justamente acontecer esse processo. E aí vamos tentar entender agora um pouco dos perfis que estavam no modelo Ameba. Vamos começar pelos controllers. Quem são os controllers? É o DNA da Ameba. São tomadores de decisão. A galera ali são os chefes, os executivos, os diretores, superintendência, enfim, C-level. E aí o que pode acontecer? Se você chegar para uma pessoa com uma ideia nova, que ela é parte decisora da Ameba, ela pode acontecer duas situações. Ou elas podem se tornar super aceleradoras da mudança, ou podem se tornar super reacionários à mudança. Ou seja, eles podem ser pessoas que, cara, porra, é isso que a gente precisa sim. E aí vai ser muito mais um top-down, vamos dizer assim. Ou eles podem falar,
aquela história que eu falei no início. Ó, cara, a gente não precisa disso agora, isso pra gente não é importante, senta lá e faz o seu trabalho. É, estudando um pouco sobre isso e a vivência que eu tô tendo, é, uma das hipóteses que eu tenho é para isso acontecer, ser super acelerador, né, para o DNA da ameba ser super acelerador, isso vai depender muito do seu capital político. Como é que está o seu capital político hoje na empresa? Né? Capital político é aquele capital que a gente não consegue medir. Enfim, como você tem capital político, seu capital político está alto, então provavelmente você está sendo bem visto pela parte de tomadora de decisão, né? Se você tiver com capital político nulo ou abaixo de zero, é bem provável que você, tá bom, cara, você só quer se aparecer, senta lá que a gente cuida disso aí, tá? Então, a dica que eu posso dar para vocês é: esteja pronto. Quando vocês forem falar sobre alguma ideia nova para alguém que toma decisões, esteja pronto, esteja claro o porquê que você quer fazer esse movimento e quais são os resultados que você vai poder alcançar com essa mudança que você está sugerindo. Tá? Então, esteja pronto. Vamos falar um pouco dos inovadores. Os innovators, né? Eles estão aqui na ponta da ameba. Eles são as pessoas que trouxeram a ideia. Cara, isso aqui, cara, eu vi essa ideia numa palestra bem bacana lá do Agile in the Jungle, vi isso aqui numa palestra lá no Scrum Hill, no Scrum Gathering, cara, ouvi essa prática num treinamento. Cara, é isso que a gente precisa fazer. Faz total sentido, vou tentar levar isso para minha empresa. Só que aí, o que acontece? Esse speech que eu acabei de fazer, ele é muito apaixonado pela ideia ou pela solução. Cara, vamos fazer, pô, é isso que... Sabe? Então, assim, ele não chegou nem a vivenciar muito aquilo, ele viu o assunto, viu o resultado que aquilo gera e pronto, pra ele faz muito sentido. E talvez até faça, tá? Só que eles estão focados no quê? E nem tanto no porquê isso é importante. Aquilo que a gente já conversou lá do Golden Circle do Simon Sinek, né? É ter claro o porquê que a gente quer fazer as coisas, as mudanças que a gente quer levar para as nossas organizações. Geralmente não sabem comunicar a mudança da melhor forma, tá? Então, geralmente os innovators são pessoas... Desculpa, são pessoas que são hiperativas. Cara, isso aqui é muito legal, vamos fazer. E que na verdade, cara, peraí, pô, calma. Então, assim, geralmente eles não sabem comunicar da melhor maneira. E aí pode acontecer esse clash do inovador ser tão hiperativo, já chegar com alguém tomador de decisão, e aí o tomador de decisão, pum, balde de água fria em você. E aí você, beleza. Enfim. Só que aí, o que acontece? Se você é um inovador, quem é que você tem que procurar? Você tem que procurar por change agents, agentes de mudança. Por quê? Essa galera, elas sabem comunicar melhor a mudança. São pessoas que vão provocar a gente a falar um pouco do porquê. Cara, peraí, pô, isso aqui é legal, mas aí uma pergunta que ele pode fazer, né? Cara, qual que é o problema que a gente quer resolver aqui, dada essa sua ideia? Por que a gente quer fazer isso? Por que isso é importante? E aí ele vai construir junto com o inovador uma linha de raciocínio melhor e mais, vamos dizer assim, madura da ideia, do que algo muito intangível. E veja bem, hoje não tem problema você ser um innovator, né, um inovador, e ao mesmo tempo você ser um change agent. Se você já é uma pessoa que já tem uma vivência, dado aquilo que você viu e que você acha que faz sentido você levar para sua organização, antes de focar na solução, ame o problema. Veja o problema. Se isso existe, se tem um problema
Se aquilo que você está vendo realmente resolve um problema que você está vendo na sua organização, aí sim trace uma linha lógica e estratégica e aí você vai saber comunicar melhor essa mudança. E outra, eles entendem diversas formas de comunicar a mudança. Ou seja, eles vão adaptar, muitas das vezes, no meio do caminho, quando eles estão explicando sobre alguma coisa. Sei lá, ele vai falar com alguém sobre por que eu acho importante. Ele vai falar, a pessoa não aceitou bem? Ele, não, beleza, peraí, então tem um outro viés aqui que talvez eu não tenha sido claro. E aí vai e responde de outra maneira. Então, ele é uma pessoa que vai construir uma forma de comunicar melhor essa mudança. E aí, se você é um inovador, problema nenhum. Ache um agente de transformação. Geralmente são pessoas que têm vivência já naquele assunto, ou são pessoas que vão te provocar a pensar no porquê que você quer fazer isso. Beleza? E aí a gente tem os Transformers. Quem são os Transformers? São os catalisadores da mudança. Dado que os transformadores, os agentes transformadores, change agents, já está bem sólido e maduro o discurso da mudança que precisa ser feito, ele já conhece geralmente pessoas que são transformadoras. Quem são pessoas transformadoras? Geralmente são pessoas sistêmicas e sabem como a organização funciona. Os transformadores sabem quais alavancas eles têm que mexer para mudar o sistema. E aí a gente já está falando mais de começar a fazer, a colocar a ideia na prática. Né? E aí geralmente, quando os transformadores adotam a ideia, outros começam a seguir. Por quê? Esse cara, ele rapidamente, tá? Para fugir aqui um pouco do plano longo, né, de longa duração, ele já entende como o sistema da organização funciona, ele já sabe. Então ele rapidamente ele vai gerar gatilhos para que aquela mudança cultural aconteça e que já comece a ser instalado, vamos dizer assim. Eu não gosto muito dessa palavra instalado, mas é mais ou menos isso que acontece. Eu... Alô? Oi, tô te Alô? ouvindo. Tá me ouvindo? Não, essa parte dos Transformers seria suas lideranças? Olha, tá cortando um pouco, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta, que será que são pessoas que estão na camada da liderança, né? Exatamente. Beleza. Então, na verdade, é sim e não. A pessoa ela pode ser sistêmica apenas por já saber como que a organização ela funciona. Obviamente, isso requer que a pessoa esteja na organização já há algum tempo. Mas não anula o fato de alguém já entrar na organização já com um pensamento sistêmico muito avançado e já entender quais são as alavancas que ela precisa mudar. Então, por isso que eu falei que a sua pergunta é sim e não. E geralmente é sim. São pessoas que estão ali na camada da liderança. Mas não anula o fato de ser alguém que entende muito já. Cara, ó, eu já trabalhei numa organização assim, eu já sei como funciona. Entendeu? Te respondi? Beleza. Dado isso, né, dado que a gente começou a apresentar a mudança, a inovação e tudo mais, quando os transformadores, eles transformam e colocam aquilo na prática, eles vão fazer de uma maneira que seja fácil para os mainstreamers seguirem e começarem a fazer também. E como é que são os mainstreamers, né? Como são a galera que dá modinha, né? A galera da modinha ela só vai adotar quando a maior parte adotar a mudança. Por quê? Porque elas são pessoas ocupadas com tarefas do dia a dia.
Não, cara, eu tô muito ocupado aqui pra. Pô, beleza, isso é legal, mas, pô, tô ocupado aqui. Pô, não, peraí, legal. É uma reunião sobre falar sobre ágil, sobre coisa, sobre experimento. Ah, vai lá que depois eu vou terminar aqui o que eu tô fazendo e aí eu vou lá. Ou, pô, cara, beleza, legal. Faz o seguinte, vai lá na reunião e me fala como foi, porque eu tenho uma outra reunião, entendeu? Esse é mais ou menos como os mainstreamers se comportam. Agora a gente vai falar um pouco da outra parte, da outra borda da ameba. É a parte mais do outro extremo, né? A gente tem ali a parte extrema que vai para a inovação, e aí a gente tem a outra parte que está ali mais no outro extremo ao contrário, né? Que são os laggards. Quem são os laggards? Geralmente são os últimos a adotarem a mudança. Tá? Mas isso não significa que eles são contra a mudança, novas ideias e tudo mais. Mas tá bom do jeito que tá, entendeu? Tipo, beleza, cara, isso é legal. Quando isso aí fizer sentido pra mim, eu vejo. Quando não, tá de boa. É muito sobre zona de conforto. Ele tá ali fazendo as tarefas dele. Enfim, são pessoas que vão ser os últimos a adotarem a mudança. O próximo, aí esses aqui, para quem é inovador, tem que prestar atenção, tá? Para quem é inovador, para quem é agente de mudança e os transformadores, são os reacionários, os reactionaries. É esse perfil são detratores da mudança. Tá? São pessoas que estão motivadas a fazer com que a mudança não ocorra. Cara, isso aqui, não faz, não sei o quê. São pessoas totalmente avessas à mudança, assim. Você tá trazendo a cultura ágil? Não, cara, não. Aqui não. Não vou, a gente não vai fazer isso. Você fica lendo isso aí nos seus livros. Aqui é vida real, cara. Esquece isso aí, entendeu? É discurso básico de quem é um reacionário, tá? Então, assim, ó, por que que as pessoas são assim? Elas não são assim porque elas não, enfim, não gostam de você. Não é uma história moral aqui, não é porque ela não gosta da sua pessoa. É porque elas acreditam que vão perder algo valioso com a mudança. Lembra quando eu falei sobre os controllers, que são pessoas tomadoras de decisão? Se você já chegar com uma pessoa falando de ágil, sobre autogestão, pô, vamos fazer aqui autogestão e tal. Se a pessoa tomadora de decisão já sabe um pouco mais ou menos do assunto, ela sabe que ela vai perder um pouco de poder. Por quê? Autogestão significa que as pessoas não precisam mais de uma pessoa falando o que ela precisa fazer. Eles vão se auto-organizar. E aí essa pessoa pode virar uma reacionária, falar, cara, não vou fazer isso e tal, tudo mais. Ou seja, eles acreditam que vão perder algo valioso com essa mudança. E de novo, não é uma história de, cara, a pessoa não gosta de você. Não é isso. De verdade. E aí, é algo que eu vou falar lá na frente, mas os reacionários, eles podem também ajudar a evitar que uma ideia ruim aconteça, por exemplo. Certo? Mas aí a gente vai falar isso mais na frente. Não vou dar tantos spoilers assim. Os iconoclastas. Quem são os iconoclasts? É o seguinte, a mudança chegou, mas eles não sabem o que fazer com isso. Tipo, tá aqui, a ideia, a lâmpada na mão do cara, o cara, o que eu faço com isso? Eu quebro, é de passar no cabelo, eu promovo isso, ou eu vou ser detrator, o que eu vou fazer? Ela é boa ou ela é ruim? Geralmente, os iconoclastas eles são muito observadores e céticos. Tá? Eles podem atacar a mudança ou podem atacar os reacionários. E aí, dica para os agentes de mudança. Vocês podem utilizar os iconoclastas de forma estratégica para que ele não ataque a mudança.
entendeu? Para que, na verdade, eles sejam pessoas que comuniquem a mudança também. Tipo, ó, lá, tipo, um discurso básico de um iconoclasta. Pô, tô vendo que aquele time ali tá fazendo ágil, ó, tá sendo legal, tá tendo esse resultado, tá bacana, entendeu? Apesar de ele não estar fazendo parte ainda daquele time que tá rodando ágil, ele tá espalhando a palavra para a empresa, entendeu? Para a empresa, para a organização. Então, change agents, agentes de mudança, preste atenção a esses caras. Esses caras podem nos ajudar. Esse aqui, eu demorei para achar uma imagem que pudesse retratar os curmudgeons. E aí eu lembrei desse gif do Simpson, que é exatamente isso. Os curmudgeons é tipo assim, a mudança chegou, aí o Simpson se esconde, assim, o Homer Simpson se esconde. Porque, cara, eles são pessimistas. E eles se escondem da mudança. Cara, isso aqui eu já vi, sei lá, já vi essa parada sendo colocada na minha empresa, isso aqui não funciona, cara. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui na minha, vou ficar aqui no meu arbusto, vou me esconder da galera. Vai ser aquela galera que não tem uma opinião formada sobre isso. Tá? Muitas das vezes, ele vai falar, estão tentando colocar ágil? Não vai dar certo, cara, nunca vai dar certo. Deixa isso pra lá, eu já tentei fazer isso. Eu já tentei fazer isso há muito tempo e não deu certo. E aí, os curmudgeons, eles são antigos inovadores e agentes de mudanças frustrados. Por isso que eles tomam essa posição, né? De, cara, isso nunca vai dar certo, deixa isso pra lá, isso é perca de tempo, cara. Entendeu? Porque na verdade, tipo assim, na visão dele, ele tá tentando te ajudar a poupar um tempo de um esforço que ele já tentou fazer. Certo? Só que aí você tá vendo essa talk aqui, e aí você, ó, já sabe como é que ele se porta, já sabe como você vai apresentar a mudança agora. Certo? Com o incentivo correto, eles podem virar agentes de transformação. Tipo, cara, se um curmudgeon chegar com você e falar, olha, cara, deixa isso pra lá. Pô, mas instiga ele. Por quê? Por que deixa isso pra lá? E aí ele vai falar, provavelmente ele vai falar sobre a história frustrada dele. Cara, porque eu já tentei fazer isso. Tá, mas por que você acha que não deu certo? E por quê? Cara, talvez você possa falar pra uma pessoa curmudgeon o seguinte, cara, você tava tentando ir muito na vibe do o que a gente vai fazer. O porquê não tava claro. E aí, de novo, reforçando o Golden Circle que a gente falou lá no início da talk. E aí pronto, você converteu um cara pro seu lado. Certo? E aí aqui é que tá o ponto. Eu tô falando sobre cultura ágil, como levar isso para as empresas e tudo mais. Porém, uma ideia, ela pode ser uma má ideia. Isso acontece. Não estou querendo dizer que a cultura ágil ela é uma má ideia. Mas o que eu estou querendo dizer pô, vamos fazer aqui um movimento para poder acabar com a empresa. Porra, isso é uma má ideia. Entendeu? Quando eu já fiz essa apresentação outras vezes, e aí a palestra ela terminava aqui. Eu explicando os perfis e pronto, gente, é isso. Dava algumas dicas finais e acabou. E aí uma das perguntas foram, Lucas, você é o quê dentro dos perfis da Ameba? Aí eu falei, faltou esse slide aqui que eu tô mostrando pra vocês agora, que estão aqui na talk. Na verdade, eu posso ser um reacionário, ou eu posso ser um agente de transformação, ou até um inovador. Vai depender, é um prisma. Certo? Vai depender da ideia da que a gente está falando. Eu sou um cara que eu gosto muito de círculos curtos de experimentação, aprendizagem contínua e melhoria contínua. Tudo que vier contra, toda ideia que vier contra isso, cara, eu vou ser um reacionário. Ou eu posso ser uma pessoa tentando entender ali, né, um iconoclasta, ou enfim, ou uma pessoa que vai ali tentar entender o porquê que essa pessoa está vindo com essa ideia para tentar
ajudar ela a construir um pensamento de que se a gente não tiver ciclos curtos de experimentação, aprendizagem contínua e melhoria contínua, a gente pode afetar a organização como um todo de uma maneira ruim. Então, é mais ou menos isso. E aí eu fui atrás ontem sobre um exemplo de uma má ideia. E aí é muito difícil, né? Pô, cara, qual que é o case que eu vou levar para essa talk? Porque esse é um assunto polêmico. Como é que eu faço isso sem cair num assunto polêmico? E aí eu achei esse case, que é até um case que é muito estudado por quem estuda muito sobre system thinking, né? Pensamento sistêmico e tudo mais, que são os gatos de Borneo. Em 1950, a Organização Mundial da Saúde lançou 20 gatos de paraquedas em Bornéu, após a ilha ficar infestada de ratos. Mas o que ocasionou isso? Para ser bem rápido aqui e breve, é o seguinte. Numa região de Bornéu, uma ilha de Bornéu, na ilha de Bornéu, começou a ter uma crise muito grande de malária. E aí as pessoas, cara, começaram a morrer por causa de malária. E aí a Organização Mundial de Saúde pensou assim, pô, né, a OMS falou, cara, beleza, a galera lá tá sofrendo, tá morrendo por causa de malária. Vamos pensar como é que a gente resolve esse problema. Pô, qual que é o principal vetor da malária? Pô, é o mosquito da malária. Então vamos fazer o seguinte, vamos lançar um inseticida, né, tá aqui DDT, vamos jogar lá para erradicar os mosquitos da malária. E eles fizeram isso. Foi lá o avião da OMS e lançou esse inseticida para matar os mosquitos. De fato, as pessoas pararam de ter malária. Só que o que aconteceu? Passando um tempo, as pessoas começaram a ficar doentes de novo. E aí, para tentar entender a causa da raiz de, cara, por que a pessoa está doente? Quando eles foram investigar, eram duas doenças que as pessoas estavam tendo. Peste negra e febre tifoide. E a galera, cara, como assim? Pô, antes a gente estava tendo um problema de malária, a gente resolveu esse problema, agora a galera tá tendo um problema de peste negra. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Quando foi lançado o inseticida lá nessa área da ilha de Bornéu para matar os mosquitos, também matou uma vespa. As vespas também morreram. Elas ficaram infectadas com esse inseticida. Os lagartos comeram as vespas. E aí os gatos comeram os lagartos. E o que aconteceu? Os gatos morreram de intoxicação. Sem gato na história, os ratos fazem a festa. Então a proliferação de ratos ocasionou esse problema. Ou seja, tava dando uma lida sobre esse assunto, e aí a galera até falou, peste negra e febre tifoide oferecidas por Organização Mundial da Saúde. E aí o que eles fizeram para resolver esse problema? Eles juntaram gatos da região, que não estavam na zona de quarentena, colocaram eles em caixa, um avião sobrevoou a região e jogaram as caixas lá. E aí tem até um nome chamado Operation Cat Drop, que vamos jogar os gatos aqui para desfazer a merda que a gente fez. Então, se lá atrás, como é que a gente poderia ter evitado isso? Se lá atrás nessa história, alguém fala, não, vamos erradicar os mosquitos da malária jogando inseticida. Peraí. Você tá querendo fazer isso mesmo? Isso mesmo que a gente vai fazer. Beleza, mas quais são... o que pode dar de errado nesse teu plano aí? Ou seja, eu tô tomando aqui uma atitude reacionária, certo? Eu estou indo contra essa ideia. E aí eu posso falar, cara, já pensou para parar... já parou para pensar o seguinte... Você vai jogar inseticida lá que pode afetar o ecossistema inteiro. Não matando só os mosquitos, matando outros bichos. Entendeu? Ou seja, o reacionário, nesse caso, ele tá salvando a ameba.
Então, para finalizar, tem essas dicas aqui, gente, que basicamente é o resumo da palestra. Vocês querem levar uma nova ideia para a organização de vocês? Entendam bem o porquê vocês estão querendo fazer isso. Qual que é o problema que vocês querem resolver com essa ideia nova? Faça com que a sua ideia seja fácil a ser seguida, ser explicada. Cara, é algo simples. Faça com que a sua ideia seja algo simples. Faça com que a sua ideia seja adaptável. Afinal, plano perfeito não existe. Vamos executar, vamos aprender, vamos fazer melhoria contínua, vamos adaptar rápido. Desculpa. Entenda os perfis diante da mudança. Isso é muito importante. Quando alguém está sendo reacionário a você, não é porque a pessoa não gosta de você. É porque, na verdade, ou porque para ela, na cabeça dela, não está claro, ou porque realmente, cara, é uma pessoa que muitas das vezes precisa até ser evitado. Caso a gente seja uma boa ideia, né? Não é uma ideia de gato de Bornéu, certo? E essa aqui é a dica mais importante. Questione-se sempre. Questione-se sempre. Pô, tive essa ideia, vi isso aqui numa palestra, vi isso aqui no treinamento. Porra, vou levar pra minha organização e tal. Porra, será que isso é uma boa ideia? Será que é uma boa ideia, dado o momento e o contexto da empresa onde eu tô hoje? Será que se eu fizer esse movimento eu não vou ser mais revolucionário? É melhor a gente ser evolucionário, a gente ir evoluindo aos poucos, do que causar uma revolução, certo? Então é isso. Obrigado para quem reservou esse tempinho para poder assistir a primeira talk do Agile Manaus. Tá aqui o QR Code para você entrar, caso você esteja assistindo, né? Tá sendo gravado aqui, eu vou subir no YouTube. Esteja assistindo essa palestra, tá aqui o QR Code para você entrar no grupo do Telegram do Agile Manaus, para você poder contribuir. Tá aqui os meus contatos de LinkedIn, esse aqui é o meu contato no Telegram e o meu e-mail pessoal. Se vocês quiserem conversar sobre esse assunto, sobre mais outros cases de mais ideias, enfim, e também conversar sobre leitura de cenário, pode chegar comigo que a gente está aí.